Olá, pessoal. Bom, eu espero encontrá-los bem. Primeiramente, é isso que eu gostaria de externalizar. O quanto eu desejo que todos estejam bem, o quanto eu desejo que essa situação logo mais se normalize, que estejam todos bem. Espero encontrá-los logo mais nas nossas aulas presenciais, que inclusive eu estou sentindo falta delas, né? Dos nossos debates em sala, das nossas conversas, dos nossos diálogos, nossos questionamentos, enfim, o nosso nada como o nosso aprendizado de forma presencial, mas não poderíamos deixar de dar continuidade, né, aos nossos estudos. Então, estou preparando aqui um material para vocês com carinho. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês me deem um feedback sobre essas aulas, tá? Para que eu possa adequá-las ao perfil de cada turma, enfim, como nós fazemos nas aulas presenciais, também pretendo fazer aqui nas aulas virtuais. Então, eu preciso da contribuição de vocês, eu preciso que vocês digam se gostaram, se não gostaram, o que é que pode ser melhorado, enfim, e o que é que tem de bom, etc. Coloquem as dúvidas de vocês no Unileão virtual, tá? Vai ser criado um fórum para isso, onde vocês vão poder postar comentários, dúvidas, críticas, etc, etc. Bom, sobre a aplicação da pena, né? Nós podemos começar falando sobre o conceito, tá? A aplicação da pena, ela consiste na aplicação prática do princípio constitucional da individualização da pena, né? A pena, ela deve ser adequada e suficiente para aquele caso concreto. Então, o legislador, em uma primeira fase da aplicação das penas, né, da pena, ele vai prever a pena em abstrato. Então, por exemplo, nós temos lá no crime de furto, previsto no 155 do Código Penal, que a pena mínima da modalidade simples, né, do caput do 155, vai de 1 a 4 anos, né? A pena mínima 1 ano, a pena máxima de 4 anos. Então, a primeira fase da aplicação da pena ocorreu no momento em que o legislador escolheu esses patamares mínimo e máximo, tá? Então, o juiz, o magistrado, quando ele for aplicar a pena ao caso concreto, ele vai considerar esses parâmetros estabelecidos pelo legislador, ok? Então vamos lá. Primeira fase, recapitulando, é a chamada individualização legislativa. O legislador ele vai escolher aquele fato, né, do mundo que merece uma reprimenda no âmbito penal e vai eleger patamares mínimo e máximo da pena para aquela infração penal. Tá? Então, o que nós chamamos da pena mínima e máxima em abstrato, a pena em abstrato, essa pena que o legislador escolheu e que eu estou exemplificando aqui no tipo penal do furto 155 do Código Penal, que traz uma pena de 1 a 4 anos, certo? Então, essa foi a primeira fase, foi quando o legislador individualizou a pena para o crime de furto. Quem cometeu o crime de furto, né, por exemplo, furto simples, nesse meu exemplo, tem uma pena prevista lá de 1 a 4 anos. Na segunda fase, o juiz vai aplicar essa pena que o legislador trouxe no Código Penal. Então, essa segunda fase é a chamada individualização judicial. É uma atividade, como eu coloquei para vocês aí, exclusiva do Poder Judiciário. Ela só é feita pelo Poder Judiciário, tá? Essa segunda fase, essa individualização judicial, é a fase que nós vamos estudar nessa aula, tá? Mas eu estou trazendo para vocês o conceito, estou trazendo para vocês a informação de que existem essas três fases, certo? E uma terceira fase seria a chamada individualização administrativa ou executória, que ocorre durante a execução da pena e que vocês vão estudar lá na disciplina de execução penal. Beleza? Bom, nessa aplicação, o julgador ele vai levar em consideração, por que existe essa individualização da pena? Porque o julgador, ele vai levar em conta
as características do crime, que são os chamados critérios objetivos, e ele vai levar em consideração as condições do agente, que são os chamados critérios subjetivos, e nós vamos trabalhar cada um desses critérios, tá? Então, toda essa parte de individualização judicial, ou seja, a aplicação da pena pelo Poder Judiciário é o que nós vamos estudar agora, certo? E você já tem a informação de que é uma aplicação prática do princípio constitucional da individualização da pena, e você já tem a informação de que nessa aplicação da pena, o julgador vai levar em conta critérios objetivos e critérios subjetivos, né? As características do crime e as condições do agente. Por que isso? Porque o mesmo crime pode ser praticado por pessoas com condições diferentes, em condições diferentes, tanto do ponto de vista pessoal, um pode ser primário, o outro não, um pode cometer o crime com uma qualificadora, o outro pode cometer o crime com uma majorante, e por aí vai. Então, existem diferenças de cometimento dessas infrações penais que devem ser levadas em consideração na hora que o juiz for aplicar essa pena, tá? Passando adiante, então, eu coloquei para vocês que a aplicação da pena é um ato discricionário juridicamente vinculado. Como assim, professora? O juiz, ele vai estar preso aos parâmetros que nós conversamos lá da primeira fase da individualização da pena, aqueles parâmetros que o legislador colocou, ou seja, os parâmetros que a lei estabelece para aquele crime. Lá no preceito secundário daquele crime, vai estar previsto uma pena mínima e uma pena máxima. Então, o juiz, ele vai estar preso a esses parâmetros mínimo e máximo, tá? E dentro desses parâmetros, o juiz vai poder fazer as suas opções para chegar à aplicação justa da pena, né? Atento às exigências da espécie concreta, isso é, as singularidades que eu cometi, as nuances objetivas e principalmente a pessoa a quem a sanção se destina. Tá? Então, como eu escrevi para vocês neste primeiro parágrafo do slide, o magistrado ele tem a liberdade de optar pela quantidade de pena que lhe pareça mais adequada, mas essa discricionariedade dele, né, deve estar obedecendo os padrões, os parâmetros impostos pelo legislador. Então, ele tem essa liberdade de optar pela quantidade de pena que seja mais adequada, desde que ele fundamente essas escolhas, e sobre essa fundamentação eu vou complementar daqui a pouco para vocês, tá? Desde que ele fundamente essa escolha e sempre observando, como eu já falei, que essa liberdade de escolha, ela está limitada a esses parâmetros impostos pelo legislador. Por isso que utilizamos essa expressão, é uma discricionariedade juridicamente vinculada. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador, mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena, ele vai eleger um quantum ideal, valendo-se desse livre convencimento dele, essa discricionariedade dele, embora fundamentada a exposição do seu raciocínio. Então, é algo juridicamente vinculado. Por isso que nós temos a chamada, né, se convencionou chamar de teoria das margens. Quais seriam essas margens? O limite mínimo e o limite máximo nessa dosimetria da pena, ok? Seguindo o nosso estudo, eu trouxe para vocês aqui os sistemas. Me deem um segundo aqui que a bateria do computador está acabando. Pronto. Nós temos os chamados, eu trouxe para vocês aqui os chamados sistemas ou critérios para aplicação da pena, tá? E existem 2 critérios no Brasil para aplicação da pena. Existe o primeiro critério, que é o chamado critério trifásico, né, ou critério do Hungria, porque ele foi idealizado, elaborado pelo Nelson Hungria. E esse critério trifásico, ele é adotado exclusivamente no que tange à pena privativa de liberdade, tá? Esse critério, ele se aplica
quando se fala em pena privativa de liberdade. Esse critério, ele está lá no artigo 68, caput do Código Penal, como eu coloquei aí para vocês, tá? Bom, esse critério, ele sustenta a dosimetria da pena privativa de liberdade em 3 etapas, tá? Então, na primeira etapa, o juiz ele vai fixar a pena base, né, se valendo das circunstâncias judiciais, e em seguida, ou seja, segunda fase, ele vai aplicar as circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas, e, no final, ele vai considerar a aplicação das causas de aumento e de diminuição de pena, se houver, certo? Então, o juiz, ele deve analisar cada uma dessas 3 fases, sobre as quais eu falarei já, tá? Ele tem que analisar cada uma dessas fases individualmente. Então, de novo, olha o que diz aqui o artigo 68. O artigo 68, ele nos apresenta cada uma dessas fases que eu acabei de mencionar para vocês. Ele diz: a pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código. Essa é a primeira fase, ok? Ou seja, ele vai analisar primeiramente, o juiz, o que estabelece o artigo 59. São as circunstâncias judiciais, certo? Segunda fase, né, da aplicação da pena privativa de liberdade, vão ser consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. E na terceira e última, as causas de aumento e diminuição de pena, seguindo a ordem, o passo a passo, que o próprio artigo 68, que fala do cálculo da pena, né, nos traz, que o artigo 68 estabelece, certo? Então, esse critério trifásico, ou seja, 3 fases, serve, somente aplicado no que tange a pena privativa de liberdade, tá? Tá no caput do 68 do Código Penal, ok? E o critério bifásico, muitas pessoas pensam, o critério trifásico é adotado para a aplicação da pena no Brasil. Isso não está totalmente correto. Ele não é o único adotado, entende? Também é adotado o critério bifásico. Sabe quando? Quando se fala da pena de multa. E é o que estabelece o artigo 49, caput, parágrafo 1º do Código Penal, né? E nós já falamos em sala sobre a pena de multa, né? Como é que é considerado, enquanto critério bifásico, a aplicação da pena de multa? Bom, bifásico, 2 fases. Qual é a primeira fase? O juiz vai definir o número de dias multa. O juiz, ele tem entre 10 e 360 dias para fixar em multas para o condenado. Então, ele vai escolher, vai identificar a quantidade de dias multa dentro desse parâmetro, de 10 a 360 dias. Essa é a primeira fase. Na segunda fase, o juiz vai definir o valor de cada dia multa. Com base em quê, professora? Com base na situação econômica do réu, tá? Levando em consideração a situação econômica do réu, esse valor vai de 1/30 do salário mínimo a 5 vezes o valor do salário mínimo. Então, primeira fase, o juiz ele vai dizer, são tantos dias. Segunda fase, ele vai dizer, o valor de cada dia multa é tanto. Então, são 2 fases. Diferente da aplicação da pena privativa de liberdade, em que nós temos 3 fases. Na primeira, o juiz vai fixar a chamada pena base. Na segunda, ele vai considerar a existência de circunstâncias atenuantes ou agravantes. E na terceira, ele vai considerar as causas de aumento e de diminuição de pena. Certo? Beleza? Bom, sobre a aplicação dessa pena privativa de liberdade, eu só queria frisar mais uma vez para vocês que o artigo 68, nosso Código Penal, acolheu o critério trifásico. E essas fases, elas são consideradas distintas e sucessivas, certo? Como assim? É um passo a passo. O juiz, primeiro, ele deve fixar a pena base, depois ele deve considerar as circunstâncias legais, ou seja, a existência de agravantes ou de atenuantes,
E em terceiro lugar, última fase, há outras circunstâncias legais que são as causas de aumento e de diminuição de pena, certo? Então, ele tem que respeitar, são 3 fases distintas e 3 fases sucessivas. O juiz, ele deve analisar cada uma dessas fases separadamente. Então, a pena privativa de liberdade, ela deve ser aplicada em 3 fases distintas e sucessivas. Se a pena for aplicada em um procedimento único, por exemplo, o magistrado dizer, diante da prova dos autos, condena o réu a pena de X anos. Não. Essa sentença seria nula por violação ao princípio da individualização da pena. Então, o juiz, ele deve analisar separadamente cada uma dessas fases, certo? Cada uma dessas fases deve ser suficientemente fundamentada pelo juiz, pelo julgador, beleza? Só assim nós teremos a regular individualização da pena, tá bom? Além do que, como é que o réu ele poderia exercer o direito dele à ampla defesa, né, a interpor um recurso contrariando aquela pena que lhe foi fixada, contestando aquela pena que lhe foi fixada, se ele não souber o porquê, o que é que motivou o legislador a fixar aquela pena naquela quantidade X. Por isso que cada fase deve ser analisada pelo juiz para que seja concedido ao condenado o direito de acompanhar, de impugnar, de reputar adequado ou inadequada cada estágio da aplicação da pena. E isso é importante porque lá na prática simulada penal nós vamos analisar sentenças e aprender a partir dessas informações que nós temos aqui nessas aulas teóricas a aplicar aos casos concretos essa teoria. Então, nós vamos aprender lá, quando nós estivermos estudando apelação, nós vamos aprender como contestar cada uma dessas fases. E para contestar, você precisa saber como é que é o correto, como é que o juiz deve aplicar em cada uma dessas fases. É por isso que nós estamos estudando isso aqui, certo? E aí nós passamos a analisar cada uma dessas fases da dosimetria da pena privativa de liberdade, seguindo o critério trifásico, tá? Vamos analisar cada uma dessas fases da dosimetria da pena privativa de liberdade, segundo esse critério trifásico. Sobre isso, eu vou continuar falando no próximo vídeo. Bom, pessoal, como eu vinha conversando com vocês, nós vamos falar agora sobre cada uma dessas fases da dosimetria da pena privativa de liberdade, segundo o critério trifásico, tá? Bom, na primeira fase da dosimetria, o juiz ele vai identificar, ele vai fixar a chamada pena base. E ele vai fazer isso levando em consideração as chamadas circunstâncias judiciais. Então, o juiz, ele calcula a pena base levando em conta as circunstâncias judiciais que estão previstas lá no artigo 59, caput do Código Penal, tá? Que diz, como eu coloquei para vocês, o juiz, atendendo à culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Então, o magistrado, ele vai analisar cada uma dessas circunstâncias que nós lemos agora no Código Penal, artigo 59, totalizando 8 circunstâncias judiciais, tá? Eu só quero que vocês não estranhem, e por isso eu trouxe essa informação para vocês, que vocês podem encontrar alguma doutrina e estranharem, né? Que alguns chamam de circunstâncias inominadas, né? Por exemplo, o STF, ele também chama as circunstâncias judiciais de circunstâncias inominadas. Inominadas por quê? Porque, diferentemente das circunstâncias legais, que são aquelas circunstâncias em que a lei diz o que é cada uma delas, a própria lei prevê
o que se entende por reincidência, a própria lei prevê o que significa cada uma delas. Aqui, no artigo 59, o legislador se limitou a taxá-las, né? A culpabilidade, os antecedentes, a conduta, mas o legislador não diz o que é que se entende, o que é que o magistrado deve entender como culpabilidade aqui, como circunstâncias ou consequências do crime, não. Isso vai ficar a cargo do magistrado, e é aqui que entra a discricionariedade dele, tá? Então, fica a cargo da discricionariedade do juiz. São chamadas de circunstâncias inominadas, porque a lei não as nomina, não diz o que é que se entende por antecedentes, por exemplo, não diz o que é que se entende por motivos do crime. Isso vai ficar a cargo do magistrado. A lei não define o que se entende por cada uma dessas circunstâncias inominadas ou circunstâncias judiciais, tá? E daqui a pouco nós vamos falar sobre cada uma delas. Outra coisa que é importante, né, que se comente, é que são circunstâncias consideradas residuais e subsidiárias, ou seja, ela só pode ser aplicada quando não caracterizar uma circunstância legal. Então, se aquela circunstância já está prevista na lei como uma circunstância legal, ou seja, já está previsto como uma qualificadora, já está previsto como uma privilegiadora, já está previsto como aumento ou diminuição de pena, ou já está previsto como agravante ou atenuante, elas não devem ser também consideradas pelo juiz aqui nessa primeira fase da dosimetria. Em outras palavras, o juiz só pode considerar cada uma dessas circunstâncias se aquele fato já não estiver previsto como qualificadora ou como privilegiadora, tá? Beleza? Elas têm, portanto, esse caráter residual, esse caráter subsidiário, certo? O que mais? Nessa fase, o juiz ele não pode ultrapassar, como eu já havia antecipado para vocês, os limites legais da pena. Então, se o legislador coloca que para o furto simples a pena é de 1 a 4 anos, o juiz, na hora de encontrar essa pena base, ele não pode ir além de 4 anos, se o fato identificado por ele é o crime de furto simples e a lei prevê de 4 anos, na hora de encontrar essa pena base, ele não pode ir além de 4 anos e nem fixar a pena base abaixo de 1 ano, certo? Então, nesse momento, o juiz ele deve respeitar aquela chamada teoria das margens, tá? Aqueles limites legais da pena. Beleza? Mas, professora, e se o crime for qualificado? Ou seja, lá naquele tipo penal vai ter uma nova pena mínima, seja num parágrafo, seja no inciso, sendo até mesmo em outra lei, um outro artigo. Então, enfim, vai ser prevista uma modalidade qualificada para aquele fato, para aquele crime. Por que qualificada? Porque vai ter uma nova pena mínima e ou uma nova pena máxima mais elevadas do que as previstas na modalidade simples. Ou, que é o que acontece também de modo inverso com as privilegiadoras, né? Vai ter uma nova pena mínima e uma nova pena máxima menores do que o da modalidade simples. Bom, se o crime for qualificado, ou seja, existe a previsão da modalidade qualificada daquele crime, é um furto qualificado. E aí? A posição majoritária, né, o que se entende, se o crime for qualificado, é que o juiz ele deve reconhecer a presença daquela qualificadora, tá? E aí, se ele negar aquela qualificadora, ele vai ficar dentro dos parâmetros da pena prevista para a modalidade simples. Então, por exemplo, furto qualificado. Furto simples, eu já falei, tem a pena de 1 a 4 anos. Furto qualificado tem a pena de 2 a 8 anos. Se é um crime qualificado, se é um furto qualificado, o juiz não vai mais considerar aquela pena de 1 a 4 anos. Ele vai partir das penas previstas na modalidade qualificada, ou seja, de 2 a 8 anos. Esses vão ser os limites do juiz para encontrar essa pena base, se o crime for qualificado. Ele vai partir da pena prevista na modalidade qualificada.
Agora, e se o crime possuir duas ou mais qualificadoras? E aí, como é que faz? Bom, eu vou trabalhar com vocês aqui na posição, levando em consideração a posição majoritária, tá? E aí, no caso de duas ou mais qualificadoras, e é possível, né, que um crime ele seja cometido com mais de uma com mais de uma situação em que mais de uma dessas situações é prevista como qualificadora. Então, o juiz, ele deve usar uma delas como qualificadora propriamente dita, né? Vai partir de uma nova pena mínima, uma nova pena máxima, prevista naquela modalidade qualificada. E a outra ou as outras vão ser utilizadas como agravante genérica ou como circunstância judicial. Sobre as agravantes genéricas, né, elas estão previstas lá no artigo 61 e 62 do Código Penal, e sobre elas nós vamos falar no segundo momento, quando chegar a vez delas na dosimetria da pena, tá? Mas se essa circunstância que qualifica o crime, ela está prevista, se eu tenho mais de uma qualificadora, tá? Isso serve para quando eu tenho mais de uma qualificadora. Se uma delas eu uso para qualificar e as outras eu vou analisar. Uma delas eu olho se está prevista no artigo 61 e 62, se ela está prevista como agravante genérica para os crimes em geral, artigo 61 e 62, então ela vai ser considerada lá como agravante genérica, como se eu transformasse aquela qualificadora numa agravante genérica. E se ela não estiver prevista lá no artigo 61 e 62, ela vai ser considerada uma circunstância judicial aqui, na primeira fase da dosimetria, tá? Vai ser considerada uma circunstância judicial desfavorável nessa primeira fase da dosimetria. Beleza? É assim que se entende a posição majoritária, tá? Existe a posição minoritária, a título de curiosidade, né, que seria aplicar apenas uma, havendo mais de uma qualificadora, aplicar apenas uma como qualificadora propriamente dita, né, alterando os limites da pena em abstrato, e as outras deveriam ser desprezadas pelo juiz. Esse não é o entendimento majoritário. Entendimento majoritário, para fixar, tem mais de uma qualificadora, por exemplo, duas qualificadoras. Uma delas vai servir como qualificadora propriamente dita, então eu vou sair daquela modalidade simples do tipo penal e vou lá para as penas previstas na modalidade qualificada. E a outra qualificadora, eu olho se ela está prevista como agravante genérica lá no artigo 61 ou no artigo 62. Se está prevista lá, ela vai ser utilizada como se fosse uma agravante genérica. Se ela não está prevista lá, ela vai ser usada aqui, na primeira fase da dosimetria, vai ser considerada uma circunstância judicial desfavorável na primeira fase da aplicação da pena, tá? Outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês, pessoal, ainda sobre essa primeira fase, ainda sobre esse cálculo da pena base, são dessas chamadas circunstâncias judiciais. O STF, no HC 92.322, né, que também está lá no informativo. Olá, pessoal. Bom, eu espero encontrá-los bem. Primeiramente, é isso que eu gostaria de externalizar. O quanto eu desejo que todos estejam bem, o quanto eu desejo que essa situação logo mais se normalize, que estejam todos bem. Espero encontrá-los logo mais nas nossas aulas presenciais, que inclusive eu estou sentindo falta delas, né, dos nossos... Pessoal, é porque aqui começou a reproduzir o vídeo da outra aula, minha gente. Eu tô tentando, tá? Tô tentando. Deixa aqui pra eu cortar, ver se depois eu consigo cortar isso aqui. Vamos lá. Bom, como eu tava falando pra vocês, lá nesse HC, o STF, ele fala da chamada cultura da pena mínima, né? O que ele chama de cultura da pena mínima? Quando os juízes eles aplicam a pena no mínimo legal e que não justifica por que ele colocou a pena no mínimo legal. Então, assim, a nossa Constituição, lá no artigo 93, inciso 9, coloquei para vocês, ela diz que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade.
Então, quando ela diz que são fundamentadas todas as decisões, a Constituição não faz uma ressalva que, olha, devem ser fundamentadas todas as decisões desfavoráveis ao réu. As que são favoráveis ao réu não precisam ser fundamentadas. Não. Ela diz claramente, ela diz que todas as decisões judiciais, as decisões do Poder Judiciário, são públicas e que devem ser fundamentadas. E aí o STF disse, olha, hoje acontece essa questão da cultura da pena mínima. Não sei se... E aí, particularmente falando, não sei se por preguiça do magistrado, dá menos trabalho, né? Você fixar a pena mínima e não precisar justificar. Porque sedimentou-se essa cultura da pena mínima no seguinte aspecto. Se todas as circunstâncias são favoráveis ao réu, o juiz ele deve realmente fixar a pena no mínimo previsto. Mas ele deve fazer isso justificando por que não existem essas circunstâncias desfavoráveis ao réu, ou por que ele entendeu que todas as circunstâncias são favoráveis ao réu. Então, assim, de acordo com essa cultura da pena mínima, não precisaria o juiz justificar se ele aplicar a pena no mínimo legal, porque não haveria prejuízo nenhum para o réu. Mas aí, como eu coloquei para vocês, entretanto, porém, contudo, no entanto, toda pena, ainda fixada no mínimo legal, ela deve ser fundamentada, né? E quem nos diz isso é a própria Constituição Federal. O juiz, minha gente, ele é um agente público como outro qualquer. O juiz, ele é um agente público como outro qualquer. Então, ele está obrigado a prestar conta, entre aspas, né, do seu trabalho para a sociedade a qual ele serve. Não é só o réu que tem o direito de saber por que a pena dele foi fixada no mínimo legal. A sociedade também precisa saber das suas razões. Certo? Então, é um dos motivos pelo qual não se justifica essa cultura da pena mínima no nosso direito penal, tá? Que mais? Bom, quanto a essa questão do redimensionamento da pena, em relação ao redimensionamento da pena, o STF fala sobre isso, né, no recurso em habeas corpus 103/170, que também está lá no informativo 619. Do que se trata esse redimensionamento da pena? É uma atividade exclusiva da instância superior em grau de recurso. Então, por exemplo, a pena foi aplicada equivocadamente pela instância inferior, ou seja, com exagero ou de forma abusiva. Quando é combatida aquela pena em um recurso que vai ser analisado pelo tribunal, o próprio tribunal ele já pode corrigir essa dosimetria, ele não precisa mandar voltar o processo para que o próprio juiz que sentenciou com exagero, de forma abusiva, enfim, de forma equivocada. Ele não precisa mandar para que o próprio juiz faça essa retificação, não. O próprio tribunal ele pode fazer essa correção da dosimetria da pena, certo? Que mais? Princípio da proporcionalidade, tá? No caso da proporcionalidade concreta, né, chamada pelo STF assim, lá no HC 97056, que também está lá no informativo 563. Como assim? Bom, o juiz, né, esse princípio da proporcionalidade, ele deve ser concretizado quando o juiz fizer uma relação entre o número de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e a quantidade de pena a ser elevada. Cada crime não tem aquela pena mínima e aquela pena máxima em abstrato? Pois bem, então o artigo 69, para encontrar a pena base, eu vou lá para o artigo 59, todas aquelas circunstâncias judiciais, elas devem ser consideradas pelo juiz. E lá nós temos oito circunstâncias. Na próxima aula nós vamos falar sobre o que seria cada uma dessas circunstâncias. Mas veja, o juiz,
Na hora de encontrar essa pena base, nessa primeira fase da dosimetria, ele definiu qual é o tipo penal, se é a modalidade simples, se é a modalidade qualificada, se é a modalidade privilegiada, enfim. Ele definiu, então, qual o tipo penal especificamente falando, qual a pena mínima e qual a pena máxima em abstrato. E, a partir daí, ele vai analisar as circunstâncias judiciais. Se eu tenho circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena não deve ficar no mínimo legal previsto em abstrato. A pena tem que ser elevada. Se eu tenho todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, a pena deve ficar no mínimo. Se eu tenho no mínimo previsto em abstrato, por exemplo, no crime de furto, pena de 1 a 4 anos no furto simples, se todas as circunstâncias judiciais, essas circunstâncias do artigo 59, se todas forem favoráveis ao réu, a pena deve ser 1 ano. Se eu tenho todas as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena deve ficar no patamar máximo. As 8 circunstâncias, professora, são todas desfavoráveis ao réu? Sim, são. Então, a pena deve ficar no máximo, que seria o quê? 4 anos. Lembrando, pela teoria das margens, o julgador ele não pode ir aquém dos limites mínimo e máximo. Então, o juiz ele deve fazer uma relação entre a quantidade de circunstâncias judiciais favoráveis, a quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis na hora que ele for fixar essa pena base. Posso não ter as 8 circunstâncias desfavoráveis e posso não ter as 8 circunstâncias favoráveis, não é? Eu posso ter uma desfavorável, as demais favoráveis. Então, o juiz, ele deve considerar, ele deve aplicar, ele deve pegar esse intervalo entre a pena mínima e a pena máxima e dividir por 8. Então, por exemplo, ele tem o mínimo e tem o máximo, ele dali da pena, ele deve pegar esse intervalo e dividir por 8. Então, digamos que dividindo por 8 deu ali 1 ano para cada uma dessas circunstâncias judiciais. Então, a cada circunstância judicial desfavorável, ele deve elevar a pena mínima prevista em abstrato em 1 ano. E se tem 2 circunstâncias desfavoráveis, 2 anos. 3 circunstâncias desfavoráveis, ele aumentaria 3 anos, tá? Isso vai depender do caso concreto, onde o juiz ele vai pegar esse intervalo entre a pena mínima e a pena máxima, previstas em abstrato, e vai dividir por 8, tá? Esse é o critério considerado, né, de cálculo dessa pena base, considerando essas 8 circunstâncias judiciais, mais aceito, que mais vem sendo aceito, doutrinariamente, jurisprudencialmente falando, tá? Na próxima aula, eu vou falar com vocês sobre cada uma dessas circunstâncias judiciais, certo? Então, a gente se vê na próxima aula.